Mas nós também precisamos dar, faz parte do processo de adoração. A gente adora a Deus com nossas ofertas, então a gente está perdendo esse hábito, temos que reforçá-lo. Não é só no louvor, mas é também nas ofertas financeiras. Muito bem, quero começar com a história lá de 1 Coríntios 11, que é o texto que fala da ceia do Senhor. A gente sabe de cor, cada mês a gente ouve ou a gente lê, mas a gente não presta muita atenção na parte anterior. No capítulo 11, do versículo 17 em diante, Paulo explica por que ele vai tocar nesse assunto da ceia do Senhor. Por que ele vai explicar como é que se faz corretamente a ceia do Senhor, o que é bênção para nós, porque agora a gente sabe, pelo menos a explicação está aqui, não é? Tente imaginar a cena, com capítulo 11, versículo 19, eu quero ler dali em diante, talvez 18 já. Antes de tudo, estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, 1 Coríntios 11, 18, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria casa, a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. E daí ele começa a explicar então como é que devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós não vamos celebrar a ceia hoje, mas a história é importante para a gente, porque era um hábito mais frequente do que nós estamos acostumados. Tem igrejas que só celebram ceia uma vez por ano, tem igrejas que celebram uma vez por mês, como nós temos feito, tem igrejas que celebram todo domingo. Igreja dos Irmãos, casa de oração, é todo domingo, já fomos algumas vezes lá, e só servem para quem é membro da igreja. Então depois da pregação, eu fui convidado a me retirar, obrigado, pode ir, porque agora a gente vai ter ceia. Então, mas é todo domingo, e aqui era mais do que todo domingo. Pelo jeito, eles tinham muitas refeições em conjunto. E aí ficou evidente no texto que a gente vê aqui, que alguns que tinham mais e que não queriam repartir, porque era junto da panela, não é? Cada um traz alguma coisa, e aqueles que têm mais em casa não querem repartir ou não querem esnobar, e daí comem em casa primeiro. E daí já estão satisfeitos, então não precisa não e tal, fica constrangedor. E aqueles que esperavam ter um pouco mais, porque em casa não tem, passavam fome. Então Paulo critica eles pelo hábito que eles tinham aqui, mas pelo jeito era bastante comum, talvez diariamente, se reunirem para comer juntos, junto à panela. E a ideia, a palavra técnica aqui, o termo técnico é agape, o agape. Agape quer dizer amor em grego. O agape é a festa de amor, é o encontro de amor. Então eles gostavam de estar juntos. E esse é o nosso incentivo para hoje. A unidade é o nosso tema de hoje. Por quê? porque eu estou trabalhando adiante no meu trabalho em Romanos, no de Romanos, estou traduzindo agora o capítulo 14, e a gente vê cada vez de novo a ênfase de Paulo na unidade, na harmonia. Parem com as divisões, parem com as discórdias, parem com os partidos, como ele fala aqui, porque o importante é a unidade. Celebrar a unidade, estar junto deve ser prazeroso, deve ser gostoso. E aí, começando nessa terça-feira com o irmão Rogério, às 8 horas da manhã, e depois encontro de casais, encontro de homens, encontro de mulheres. Vários encontros durante a semana devem ser encontros de amor, de alegria, de prazer em estar junto. E algumas dicas que ele dá aqui hoje, então, para a gente cultivar esta amizade. E o meu convite para você abrir em Romanos 13, de 8 a 14. Eu estou usando a atualizada aqui, nova atualizada, se quiserem pôr na tela. Romanos capítulo 13, de 8 a 14. Vou ler o texto, são poucos versículos, depois repassar os principais pontos. Começa: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Como eu disse antes, a palavra técnica, o amor, o agape,
está falando dessas reuniões, desses encontros, de estar junto os crentes com alegria, com prazer. 11, eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, eu pus como título, cultivando a unidade, e como bom batista tenho 3 pontos. Como é que a gente cultiva a unidade? O primeiro ponto que eu pus aqui é não fazer mal para os outros. Os 3 são bem óbvios, estão no texto, não é? Só para a gente ter, assim, três coisas para depois debaixo do braço e levar para casa, quando vamos para casa hoje. A primeira coisa é não fazer mal para os outros, e é o que está nos primeiros versículos: não ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor uns para com os outros. Pensando em dependência, codependência, dívidas que a gente tem, é melhor não ficar devendo nada para ninguém, não estar preso a ninguém, não ter credores correndo atrás da gente. A gente está livre para poder ajudar os outros, para ter tempo para os outros. A ideia de amar uns aos outros não é uma questão de atitude interior ou de postura, é uma questão de ação, de atitude ativa. Eu quero fazer uma coisa para ajudar os outros, e para isso eu tenho que me livrar de outras coisas mais que me atrapalham. Vocês podem imaginar que um dos meus lemas de vida, fiz um quadrinho, está na minha parede lá, diz assim: não guarde mágoas, guarde dinheiro para viajar. Esse é um dos meus lemas de vida, e vocês têm visto que a gente viaja bastante. Mas a ideia primeira é importante: não guarde mágoas, não fique carregando fardos do passado que atrapalham a sua vida. Acerte as dívidas financeiras e também emocionais e de relacionamento, para estar livre para poder amar os outros. Numa ação contínua de hospitalidade, receber em casa, como o irmão Rogério na terça-feira, não é? Na quinta-feira, enquanto casais, também tem girado na tua casa, na casa da Lídia, do Pascoal. Então, hospitalidade. Quarta-feira, casais. Quarta-feira. Aí na casa da Lídia. Isso, vai revezando. Quinta-feira, Pascoal. A hospitalidade é um dos traços mais bonitos desse amor, amar uns aos outros. A expressão amar uns aos outros tem umas 60 vezes na Bíblia, especialmente nas cartas de Paulo. Aqui em Romanos ela aparece muitas vezes. E hospitalidade é uma das melhores maneiras de mostrar isso, de repartir os recursos que a gente tem para abençoar outras pessoas. Lembram que os judeus sempre estão indo às voltas com a lei, e Paulo repete aqui o que Jesus já disse, que se você amar o próximo como a si mesmo, você está cumprindo toda a lei. Não quer dizer que a lei não vale mais para nós, vale, só que a gente vai cumpri-la com outra perspectiva, de outra maneira. Ele cita aqui 4 mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre fazer umas perguntas, e aqui podemos perguntar por que esses 4 e não outros. Na lista tem 10, não é? Por que existem esses 4? Tem seus motivos. Em primeiro lugar, porque os mandamentos 1 e 2 ele já mencionou. Lá no começo, Romanos, ele explica que pecado não é fazer isso ou aquilo. Pecado é não agradecer a Deus, não adorar a Deus, não dar a Deus o lugar que Ele merece. Aí os pecados são consequência. As coisas que as pessoas fazem por aí no carnaval, a gente vê bastante, não é? Mas durante o resto do ano também, são castigos por não adorarem a Deus. E vão ter que arcar com as consequências do que fazem. Então essas ações não são os pecados. O pecado é não adorar a Deus como Ele merece. E as ações são castigos. Lá em Romanos 1 diz 3 vezes: por isso Deus os entregou, 3 portinhos, Deus os entregou as coisas que eles fazem, e vão arcar com as consequências. Então a gente cumpre os mandamentos com outra postura. Por que ele não menciona o sábado? Porque nós estamos em Roma, nessa época aqui, Romanos, não é? E não havia sábado. Sábado é coisa dos judeus. O resto nunca fez sábado. E muitos países hoje em dia não tem sábado. Uma vez eu fui num encontro em Singapura, do outro lado do mundo, e fui num shopping center fazer umas compras. Nós estávamos com um mês de congresso, então deu uma folga para dar uma saída. Perguntei para um atendente de uma loja lá, como é que é o dia de folga deles?
Ele disse: o que é dia de folga? A gente trabalha 49 dias, 7 semanas e folga uma. Não tem o dia de folga semanal, é questão cultural para eles. Sempre foi assim. Em Roma, ninguém tinha dia de folga. É normal trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda. Nem tinha dias da semana, eles contavam os dias pela lua. Duas marcas importantes durante o mês: a lua cheia e a lua nova. E a lua é sempre 28 dias, então dá para dividir legal em 4 semanas. Mas só o judeu fazia isso. Os outros tinham alguma festa durante o mês, mas não tinham o sábado. Então não é chave obrigar a guardar o sábado. Por que eles não honravam pais e mães? Porque Paulo não menciona o mandamento de honrar pai e mãe. Porque pode imaginar uma cidade muito grande, 2,5 milhões de habitantes, famílias desagregadas. Nós moramos em Angola 10 anos no ano da capital, com 5 milhões de habitantes, cheia de jovens que fugiam do interior para ficar longe das famílias e para procurar fazer a vida na cidade. Não tinha como honrar pai e mãe, os pais e mães estão longe. E aqui parecia também onde tinham sido expulsos de casa porque se tornaram cristãos. Então não é um mandamento importante. Esses 4 aqui são mais importantes. O primeiro é adultério. Eles estavam começando a ficar mal falados na cidade romana, na sociedade romana, por causa do ósculo santo. Várias cartas de Paulo terminam para as pessoas se despedirem com o ósculo santo. A gente pergunta: que negócio é esse, né? É um beijo no rosto, de alguma forma, que para os romanos pode ter sido motivo de escândalo. Esses cristãos se reúnem e fazem orgias em bacanais. Então, cuidado para não passar desse limite, que é pequenininho, não é? Nós moramos na África do Sul um tempo, onde é costume dar um selinho na boca. Eu nunca fiz isso, mas eu vi muita gente fazendo isso com pessoas que são amigos. Chega assim e dá um selinho na boca, aí você arrepia. Eu só beijo minha mulher na boca, então não medo dos outros de jeito nenhum. Quer dizer, tem costumes que eles trazem de fora e que podem causar um escândalo em Romanos. Então Paulo diz: fique longe, largue mão, não passe do limite. O outro mandamento é: não mate ou não assassine. No grego tem várias palavras para matar, e a Bíblia, no hebraico também, a Bíblia condena o assassinato. A Bíblia não condena matar na guerra, por exemplo, não condena a pena de morte necessariamente, ela condena o assassinato. E pensa uma cidade com 90% favela, todo mundo pobre, sem polícia à noite, havia muito assassinato, havia muitas mortes, como em São Paulo, no Rio da Periferia, e mesmo Curitiba, não sei, Londrina, alguns bairros também, tem mortes assim, mais frequentes do que a gente gostaria. Então, cuidado com justiça própria, com as próprias mãos. Não tem polícia, e as pessoas têm a tentação de elas mesmas se vingarem quando acontece uma injustiça ou um crime. Nós moramos em Angola no fim do tempo do comunismo lá. Acabou o comunismo, acabou o governo, e até que um novo governo se organizou, demorou alguns meses, e as pessoas começaram a fazer justiça com as próprias mãos. A minha filha uma vez foi no mercado, me chama de praça, assim, filho de rua, e tinha um cara amarrado numa árvore com um pneu em volta do pescoço e já queimado. Era só o esqueleto dele ali, no meio da praça. Alguém tinha posto fogo nele. E por 2 vezes, nós de alguma forma evitamos isso, indo para a igreja domingo de manhã, uma montada de gente correndo atrás do homem. Eu saí do carro, fiquei no meio da multidão, e o povo estranho, estrangeiro, o branco de repente no meio ali, e o homem deu tempo dele fugir. Não sei o que ele fez de errado, mas eles iam matá-lo. Então, justiça própria, com as próprias mãos, é muito fácil num lugar que não tem governo direito, e essa é uma tentação aqui em Roma. Então Paulo diz: não faça isso, a vida é mais importante do que isso. Não furte. Tem diferença entre furtar e roubar. Roubar é com violência, furtar é só afanar com a mão e pôr no bolso, né? Então, todo mundo pobre, pode imaginar que isso era um problema para eles também. E não cobice, tem a ver com a inveja. Poucos têm mais, a maioria não tem nada. Então a ideia de querer ter o que o outro tem. Falei para vocês a diferença entre inveja e ciúme. Inveja é quando eu gostei da guitarra, do contrabaixo que eles têm, eu quero para mim, né? Isso é inveja. Ciúme é o que ele tem de não deixar ninguém mexer. Então, são 2 aspectos da mesma coisa. E aqui a inveja é a cobiça, eu quero ter o que os outros têm. E qualquer outro mandamento que tiver,
se resume nessa palavra: ame o seu próximo e você não vai fazer nada errado contra ele, você não vai prejudicá-lo. Tudo isso preparando para a festa de amor que acontece de noite. Eles não tinham, como eu falei, não tinham dia de folga, mas lembravam que no primeiro dia da semana, no domingo, é o dia da ressurreição, é dia de reunião. Então se reuniam nas casas depois do expediente, à noite, para comerem juntos e terem comunhão. Então saíam à noite, ruas escuras, sem iluminação, os perigos estavam ali, e Paulo então os prepara para esse encontro do amor, a festa do amor, o agape. E a primeira dica é não fazer mal para os outros. Para esse amor funcionar, não pratique o mal contra os outros. Depois, no versículo 13, ele fala de novo de outra maneira, de outra perspectiva. Ele fala assim: vai alta noite, o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúme, mas revistam-se do Senhor. Então, o segundo ponto que eu marquei aqui, depois de não fazer mal para os outros, é não agir mal de modo geral. E a lista de coisas que ele tem aqui lembra muito o carnaval que a gente está passando, não é? A palavra que está aqui como orgias, em primeiro lugar, são farras, né? A gente em tupi diria suruba. As surubas do carnaval. Os jantares romanos tinham muita suruba, muita festa, muita imoralidade. Então está falando disso. Bebedeiras é consequência automática. Discórdia é o hábito de brigar entre si, de querer competir. Ciúme, libertinagem e imoralidade são atitudes de quem acha que tudo é permitido. Muita gente diz que no carnaval tudo é permitido. São coisas que a gente acha que as pessoas fazem só de noite, mas agora também já fazem de dia. Assim, à luz do dia, as coisas erradas. E aqui, Paulo diz que isso não combina com a gente. Não fazer mal prejudica o amor entre os cristãos. Agir mal também prejudica, porque mostra que o que predomina são as obras da carne, as obras das trevas, e não o amor de Deus. 4 palavras com P, que são obras da carne: poder, pecúnia, que é dinheiro, prazer e prestígio, coisas que a gente busca, que são obras da carne e que não combinam com a igreja do Senhor. Não é fácil. Ele fala no versículo 12, no fim: revistamo-nos das armas da luz, ou da armadura da luz. A arma é uma luta, é uma guerra, só para dizer que não é fácil. Nós não vamos ter facilidade enquanto nós vivemos neste mundo. Santificação não é fácil. Consagração ao Senhor não é fácil. Mas nossas armas não são de verdade, de guerra, de batalha, de matar ou morrer, como nas guerras como aqui estão por aí. Nossas armas são a fé que nós temos no coração, o amor que nós temos entre nós, a esperança que nós temos de uma vida nova que começa agora e aguarda por nós para mais tarde. Então, cultivando a unidade, não fazer mal para os outros, não agir mal entre nós mesmos e na sociedade em geral. E a terceira dica é um pouco diferente, mas é importante a gente ter em mente: quando eles se reuniam, eles estavam festejando antecipadamente o banquete celestial. Por isso que eles faziam festa entre si. Eles achavam que Jesus volta enquanto estamos vivos. Nesta geração ele vai voltar. Então eles estavam antecipando o banquete celestial. E por isso, no versículo 11 até parece interessante, diz: está na hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. É óbvio, eu me converti há 50 anos atrás, esse ano. E é óbvio que a salvação final está mais perto agora do que quando eu me converti, em 74. Então, matemática pura aqui, não é? Mas essa ideia de Jesus pode estar voltando, deve estar no nosso coração. Por isso que eu digo o terceiro ponto aqui: façam as malas, prepare escova de dente, porque pode ser hoje que ele vem buscar a gente. Nosso primeiro ministério foi na Rádio Transmundial, em São Paulo, em 77, recém-casados, 78. Foi a época que começou o movimento missionário no Brasil, mais um movimento recente no Brasil. Começou com conferências em São Paulo, da missão Antioquia. E as conferências eram assim, uma coxa de retalhos.
uma hora para Portas Abertas, uma hora para a ABU, uma hora para a Rádio Transmundial. E o meu chefe não queria ir, ele disse, vai você. Eu tinha aqui 23 anos, e eu ia falar de missões para os outros. E eu usava Mateus 24:14. Quando o Evangelho for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se a gente quiser apressar o fim, se a gente quiser que Jesus volte mais cedo, temos que dar um jeito de que o Evangelho chegue rapidamente a todas as nações. Então, isso que eu falava para as pessoas nas conferências, desafiando os outros a ser missionários, até que nós mesmos decidimos virar missionários. Mas eu ficava pensando, a Rádio Transmundial é uma ferramenta poderosa para isso. A Rádio Transmundial é uma agência que tem mais ou menos 120 antenas transmissoras que cobrem todo mundo. A hora que o último carinha no meio do mato liga o rádio, acabou, pode ser hoje. E essa é a visão que eles tinham e que nós também devemos ter, pode ser hoje que ele volte. Então prepare a mala, ou você acha que lá no céu não vai precisar de mala, leva só escova de dente, porque ele pode estar chamando a gente hoje, para a gente ir para lá. Vai alta à noite, naquela parte que a noite está mais escura, vai começar a alvorada, vai começar o amanhecer, daqui a pouco vai ser dia, e essa é a razão para a gente deixar para trás as obras das trevas e viver dignamente, decentemente, como quem anda de dia. Mesmo se as reuniões são à noite, vivamos como quem anda de dia. A restauração cósmica que vai haver quando Jesus vier, a alegria que vai ser quando ele chegar, o Maranata, aquela festa de amor, aquele encontro que eles tinham quase todos os dias, sempre tinha um grito de guerra, que era Maranata, vem Senhor Jesus. E com esse grito de guerra, Maranata, nós temos a noção de que ele pode voltar hoje. Então isso também produz unidade, vamos para o céu todos juntos, ninguém deve ficar para trás, ninguém deve ficar pendurado na porta aberta do ônibus, né? Todo mundo tem que entrar para podermos ir juntos. Então, não faça mal para os outros, guarde a lei, e a lei aqui é amar o próximo como a si mesmo. Não vamos agir mal, vamos agir como pessoas do dia e não da noite, pessoas que não têm o que esconder, que não precisam esconder o que fazem, e vamos estar atentos para a volta de Jesus, pode ser hoje, que ele vem buscar a gente. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que a unidade da igreja possa crescer cada vez mais. Pastor Edson ou Cláudio Honor.